Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sou docente do Seminário Teológico Canaã. Sejam bem-vindos a esta videoaula da disciplina Epístolas Paulinas. Unidade 3, capítulo 4. Primeira carta aos Tessalonicenses. A preparação para a vinda de Cristo. Introdução do capítulo. A igreja de Tessalônica tinha erros doutrinários sobre a morte do cristão e a volta de Cristo. Neste capítulo estudaremos sobre as preocupações de Paulo com os irmãos de Tessalônica, os preparativos para a vinda de Cristo, os aspectos dessa vinda de Cristo e as práticas cristãs. Este capítulo ele é constituído de 4 pontos. O primeiro ponto fala sobre as preocupações com a igreja de Tessalônica. O segundo ponto, os preparativos para a vinda de Cristo. O terceiro ponto, aspectos da vida de Cristo. E o quarto e último ponto, as práticas cristãs. 4.1 O serviço de adoração. A igreja de Tessalônica, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Esta primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita por Paulo entre 50 e 51 depois de Cristo. Alguns ensinos da escrita da carta: preocupação de Paulo com a fé dos Tessalonicenses, o amor e a esperança da igreja, exortação contra a tentação de Satanás, incentivo ao crescimento espiritual e a preparação para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar que os alunos podem acompanhar o conteúdo de cada slide a partir do livro-texto. O livro-texto que nós estamos usando tem como título Epístolas Paulinas, do autor Kemuel Lima, publicado pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Este conteúdo, por exemplo, da introdução, está na página de número 115. Então, a cada slide, no canto superior, você acompanha qual é a página do livro-texto correspondente. Item 4.1.1 A fé, o amor e a esperança da igreja. Paulo aqui ele aponta qual é a trilogia da vida cristã, ou seja, a relação entre a prática cristã e na igreja, ou seja, a prática dos cristãos que se congregam na igreja. Então, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele aplica ou aponta 3 virtudes dos cristãos desta igreja de Tessalônica, que pode ser contextualizada para os dias de hoje. 3 virtudes, onde a primeira, ele diz que é a fé, o ato de confiar em Deus e servir ao próximo, o amor, trabalhar para Deus e para o próximo, e a esperança, aguardar a vinda do Senhor. Então, esta trilogia da vida cristã sustentava a igreja de Tessalônica, e Paulo, ele fez ação de graças por estas 3 virtudes desta igreja. No item 4.1.2, a integridade na conduta de Paulo.
Paulo enfatizou que o seu comportamento íntegro e ético na pregação em Tessalônica, ou seja, era a sua prática de integridade, de ética para com todas as igrejas, principalmente a de Tessalônica em sua pregação. E também lembrou a igreja de Tessalônica da importância dessa conduta diante do Senhor. Que esta conduta não fosse apenas uma conduta entre irmãos, mas uma conduta integral na sociedade então conhecida ou existente na época. Isso ele registra na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 3 a 7, que diz assim a palavra do Senhor: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, a qual ama que acaricia os próprios filhos. No versículo 10, ele vai dizer assim: vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes. Portanto, aqui, Paulo dá uma ênfase à sua integridade moral e também à sua integridade espiritual. Paulo enviou Timóteo a Tessalônica, que aqui ele vai falar sobre a tentação de Satanás na igreja. Então, Paulo enviou Timóteo a Tessalônica para saber a situação espiritual dos irmãos. E recebeu de Timóteo, seu colaborador, a informação de que os tessalonicenses resistiram ao diabo e não caíram em tentação, demonstrando Paulo assim o cuidado com o rebanho. Ou seja, Paulo ficou realmente muito feliz, porque Timóteo falara para ele que a igreja estava sólida, inabalável, resistindo às astúcias, aos dardos malignos do diabo. E isso ele expressou na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 5 a 6, que diz: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Então, Paulo recebe aí as boas notícias trazidas por Timóteo ao apóstolo, demonstrando então que a pregação, os ensinos, a doutrina dada àquela igreja estava plenamente sólida, porque os tessalonicenses, eles resistiam às ciladas do diabo. No item 4.14, o crescimento do amor na igreja. Paulo expressa a sua alegria
e o seu desejo de que a igreja crescesse em amor. Ou seja, esta igreja ela tinha uma marca, porque desde o primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo vem falando que aquela igreja era uma igreja que praticava o amor. Então ele diz: eu estou feliz, estou alegre, porque eu tenho o desejo que esta igreja cresça cada vez mais na base do amor. O amor ágape, o amor de Deus. Então, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, ele diz: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Portanto, aí está expressa a questão da união, da harmonia, do amor, da unidade de fé desta igreja. As preocupações de Paulo com a igreja. Então, fazendo aqui uma recapitulação do que Paulo estava preocupado, mas em alguns pontos ele ficou demasiadamente feliz por ver o resultado do trabalho da pregação do Evangelho de Cristo. Então ele, resumindo dos pontos que nós falamos anteriormente, a fé, o amor e a esperança da igreja que existia em Tessalonicenses. Então Paulo estava preocupado com esses pontos também, mas viu que a igreja praticava isso. Paulo fala da integridade de sua conduta para com os Tessalonicenses. Paulo falou também sobre a resistência da tentação de Satanás na igreja e também o crescimento da igreja em amor. Estes foram os 4 pontos principais mencionados por Paulo nos 3 primeiros capítulos desta primeira carta. Item 4.2. Os preparativos para a vinda de Cristo. Paulo agora vai falar sobre os aspectos necessários à vida espiritual do crente para a vinda de Cristo. E, logicamente, está posto que estes aspectos preparatórios é para a igreja de hoje, porque nós temos a garantia da esperança da volta de Cristo, porque ele prometeu que iria voltar para buscar a sua igreja. Vamos ler aqui a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 7, que diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhece a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Descartes, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ou seja, Paulo aqui ele faz uma exortação à prática da santidade. Ou seja, nós devemos glorificar e fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Nós devemos se aproximar de Deus, se santificar, se consagrar, ser separado do pecado. Devemos praticar o amor fraternal, ou seja, o amor entre os irmãos. E isso ele fala logo na sequência quando ele diz assim, no versículo 9: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis
por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidado que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Portanto, Paulo exorta aqui a prática do amor fraternal. E também fala, nesse sentido, já no final, no último versículo aqui de número 11 e 12, a que nós devemos andar honestamente com os não cristãos e ter excelência no testemunho cristão. Isso quer dizer que nós devemos ser um modelo de santidade, de integridade moral e espiritual, não só para os cristãos, como para os não cristãos, dando assim uma excelência de testemunho cristão. No item 4.3, Paulo agora vai falar sobre alguns aspectos da vinda de Cristo. E ele vai explicar sobre a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Porque não só em Tessalônica, mas também como nós vimos em videoaulas passadas, o tema de ressurreição e arrebatamento era um tema de muitas dúvidas nas igrejas. E Paulo, então, resolve dar uma instrução doutrinária sobre a ressurreição e a vinda de Cristo. Quanto ao arrebatamento, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Paulo diz aqui, olha, por ocasião do arrebatamento, que está muito próximo, nós estamos hoje na era da igreja, e o próximo evento dos últimos dias é o arrebatamento. Então o apóstolo diz, olha, o Senhor vai descer do céu com alarido. Na verdade, Cristo ficará nos aires, sobre as nuvens. Mas ele desce da sua morada e ele descerá com alarido, com a voz do arcanjo. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Significa que todos os cristãos que partiram desta dimensão da terra, todos os sepulcros se abrirão e eles ressuscitarão num corpo incorruptível. Todos os cristãos de todos os tempos que morreram em Cristo vão ressuscitar num corpo incorruptível. Leamos agora o versículo 17 deste mesmo capítulo, que diz: depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, os crentes que estiverem vivos fisicamente e espiritualmente vão ter os seus corpos transformados de corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis, gloriosos ou gloriosos, iguais
ou igual ao corpo de Jesus. Aí, os mortos que ressuscitaram e os crentes que tiveram seus corpos transformados no corpo de glória, se unirão e subirão num piscar de olhos até o encontro do Senhor Jesus, que se encontra nos ares. E ali viveremos com o Senhor para sempre. Aí estará a parte prática da nossa salvação. Aí estará a parte pragmática da nossa salvação, que hoje nós temos posse. Hoje nós somos salvos em Cristo Jesus pela fé. Mas essa consolidação da salvação será neste grande dia, no dia do arrebatamento. No capítulo 5, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo escreve assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, o dia do Senhor virá como o ladrão chega de forma inesperada na casa. Presta atenção que aqui Paulo não está comparando o Senhor a um ladrão. Paulo está comparando a chegada dele de uma forma inesperada, entre aspas, ou seja, nós não sabemos nem o dia, nem a hora, nem o tempo em que ele virá, mas ele virá quando todos, ou seja, menos esperar. A volta dele é certa e será repentina. No item 4.4, Paulo vai falar sobre as práticas cristãs. E dentro destas práticas, ele faz um comparativo entre seus próprios escritos. Então, a partir do versículo 12 até o versículo de Tessalonicenses, do versículo 12 até o 23, ou seja, até o final da carta, ele vai aqui fazer um rol de práticas cristãs importantes na vida do cristão. Vamos fazer uma leitura. Diz assim a palavra: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos ademoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que ademoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, cedi sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Portanto, aqui nós temos diversos preceitos, diversas práticas cristãs
que devem ser praticadas nos dias de hoje. Como, por exemplo, o reconhecimento dos obreiros, valorizar os servos do Senhor. Isto está posto no versículos 12 e 13, que tem uma relação também, ele fala da mesma coisa na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Paulo também fala da paz, como a harmonia entre os irmãos, fala da paciência, como a calma diante das perturbações, fala para que todos façam o bem, fazer o bem a todas as pessoas, não só os amigos, mas também os inimigos, não só as pessoas que nós conhecemos, mas também aquelas que não conhecemos. A alegria, conservar a alegria que vem do Senhor Jesus, a alegria da salvação. Fala da prática da oração, invocar a Deus continuamente. Fala da prática da gratidão, ação de graças, ser grato a Deus em tudo. Fala sobre os dons espirituais, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Fala sobre o discernimento, que significa julgar com precisão. E fala da santificação, espírito, alma e corpo irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Chegamos ao final desta videoaula. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus permitir.